Olá, turma. Mais uma vez eu aqui, professor José Antônio, Biofísica, com a parte de pressão osmótica. Vamos agora trabalhar e explicando aqui para vocês sobre pressão osmótica. Tudo bem? Vamos aqui fazer esse modelinho aqui para entendermos como que ocorre essa pressão osmótica. Eu tenho um tubo em forma de U, poderia ser, né, um recipiente retangular, dividido aqui a membrana semipermeável. Tá? Aqui eu tenho a membrana, deixa eu colocar aí novamente, semipermeável. A membrana semipermeável. Certo? E nessa membrana semipermeável só passa a água. Então, é osmose, então, a passagem deste solvente, denominado de água, por meio da membrana plasmática, tudo bem? Então, aqui só vai passar moléculas de água. Marcando o nível aqui do solvente, né? Nesse compartimento aqui, eu tenho uma solução A. Nesse outro compartimento, tem uma solução B. Claro que vamos chamar essa aqui de uma solução hipotônica. Uma solução hipotônica. Do lado de cá, vamos chamar de uma solução hipertônica. Ou seja, essa aqui é mais concentrada, essa aqui ela é mais diluída. O que é isso aqui? Se ela é mais concentrada, significa que ela tem o maior número de partículas. Então, o meio é mais elevado em concentração de íons, certo? Em partículas. E a diluída, eu tenho um volume maior de solvente e uma menor quantidade de partículas, que faz com que a água, ela passe normalmente aqui por essa membrana, tá? Então, passa por essa membrana aqui, a água. Então, flui normalmente. Então, estes fluidos passam por a membrana semipermeável de uma solução menos para uma solução mais concentrada, por meio dessa membrana semipermeável. Beleza? Chamada aqui por MSP. Os níveis aqui estão marcados iguais, tá? Tanto de um quanto de outro, inicialmente. No estado aqui, digamos, inicial, marcado por número 1. Então, tem esse tubo na forma de U, contém duas soluções, A e B. Não especifiquei se a glicose se é de sais, não especifiquei, só chamei de A e B. E vocês analisem a circunstância dos meios. Hipo, então é menos concentrado. Hiper é mais concentrado. Tudo bem? Aí tem uma membrana semipermeável, passaram alguns minutos. Vamos aqui fazer novamente esse tubo. Daqui para cá, vamos ver o que é que foi que aconteceu, né? O que é que aconteceu? A membrana continua aqui colocada. Essa membrana semipermeável, porosa, né? Tá ali aquela membrana semipermeável, porosa. E aí, com o passar do tempo, a gente observou que o nível dessa solução inicial aqui, dessa solução A, diminuiu. Comparado, né? Comparado ao inicial. E o outro compartimento, o nível subiu. Então, ó, o volume nessa parte aqui aumentou, certo? Ó, o volume naquela parte ali aumentou. E o volume dessa parte aqui, da solução A, diminuiu. Aqui diminuiu o volume, aqui aumentou o volume. Correto? Isso em função de quê, pessoal? A passagem da água. Tá? Então, o que é que aconteceu? Houve uma difusão. Houve uma difusão sem gasto de energia. É um transporte de membrana passivo, chamado osmose, que
sem exercer pressão nenhuma, a passagem do solvente flui, tá? De uma solução A para uma solução B. Lembrando que a A é menos concentrada, tá? Ou chamada de mais diluída, para uma outra que foi colocada inicialmente aqui, mais concentrada. Então, veja, o nível desse compartimento aqui, ó, o nível desse compartimento aqui, se tratando de volume, está bem menor, comparado a esse aqui, ó. Ó. Inicialmente, esse volume aqui está maior, porque ainda não tinha acontecido aqui na explicação o procedimento osmose. Passado algum tempo, observou que as moléculas de água desta solução conseguiu passar normalmente fluindo pela membrana semipermeável, fluindo pela membrana semipermeável para o outro lado do tubo U de vidro, né? Isso aqui é um tubo U em formato de vidro. E esse volume B, ele teve um aumento, certo? Mostrando que aconteceu a osmose. Tudo bem? Isso é o conceito de osmose. E voltando aqui, aí vem o conceito de pressão osmótica. A pressão osmótica é representada pela letra π, essa letra grega chamada π, não tem relação com a matemática no valor de 3,14, então adotaram-se para determinar a pressão osmótica, utiliza essa letra grega π. Tá? Poderia usar o P, não, mas para o sistema aqui de unidades, acabarmos de atribuir o π. Então, já está na literatura. Tudo bem? Aí, o que é que acontece? A pressão osmótica, se você analisar aqui, ó, nesse compartimento, como se tivesse um êmbolo, ó, vou fazer aqui um êmbolo em que ele chega nessa parte aqui, e a gente faz aqui, ó, mostrando que aqui eu tenho um êmbolo e vamos exercer essa pressão, certo? Vamos exercer essa pressão aqui para baixo. Então, aqui eu tenho uma pressão que vamos exercer para fazer com que o líquido volte da concentrada para a mais diluída, certo? Então, olha só. Essa parte aqui é um êmbolo, tá? Como se fosse aquelas seringas. Você puxa e aperta. Então, aquela borrachinha, né? No diâmetro aqui do tubo, você submete a este lado aqui da concentração B, aonde recebeu um volume de líquido bem mais do que o antes que ele tinha. E com isso eu digo para vocês, nesse momento aqui, no ponto B, essa solução B aqui, tem muito mais água do que o antes. Se você analisar aqui, ó, a quantidade de solvente aqui, X. Aqui é X mais alguma coisa, mostrando que houve um aumento. Então, nesse momento, eu tenho uma solução mais diluída. Estranho falar isso, né? Mais diluída por quê? O nível de água aqui é muito maior. Se aumentou água, significa que diluiu. Então, diluir é acrescentar solvente, adicionar solvente a uma solução. E por meio da membrana semipermeável, a água, ela passou, fluiu normalmente. Com isso, elevou aqui, ó, o nível desta solução, fazendo com que as partículas sólidas dissolvessem com mais facilidade, porque tem mais solvente. E com isso, a solução aqui, neste momento, ficou mais diluída.
Neste momento, quando passou água pela membrana semipermeável, o processo é chamado de osmose, fazendo com que o volume da solução B, neste ponto aqui, tem uma concentração mais diluída. E aqui, por ter perdido água, essa solução A aqui, ela ficou o quê? Ela ficou mais o quê? Concentrada. Tudo isso porque quando se perde água pelo processo de evaporação, nós sabemos que a tendência é fazer com que o líquido se evapore e concentre cada vez mais, correto? Isso se você pega uma solução salina ou açúcar, né, em solução, e você levar para o fogo, você deixa lá na chama do fogão, observando, para não ter problema nenhum de passar do tempo, né? Você vai ver que a água evapora facilmente pelo processo de ebulição ou evaporação e vai concentrando cada vez mais o soluto. Isso é se tornar mais concentrada. Por quê? Perdeu água. E o outro lado que ganhou essa água ficou mais diluído, tá? Não é o inverso do início? A solução A inicialmente aqui, ela é mais diluída. No segundo ponto em que ocorreu a osmose, ela agora passa a ficar mais concentrada. A solução B inicialmente era mais concentrada. No ponto B ali, no segundo momento que aconteceu a osmose, olha o que acontece. Ela está mais diluída, ao contrário de mais concentrada. Paralelamente, a solução A está mais concentrada, comparada inicialmente, e ela estava mais diluída. Entende? Essa é a relação. E aí, meus queridos, para que ocorra a pressão osmótica, simplesmente há uma exerção desta força, desta pressão. O que é pressão? É força por uma unidade de área, certo? Menor a área, maior a pressão, não é isso? E, consequentemente, aplicando esta pressão aqui, nesse compartimento, vai fazer com que você impeça que a osmose ocorra. À medida que você aperta aqui, ó, com esse êmbolo, você aperta ali, vai exercendo pressão, vai exercendo pressão, vai exercendo pressão, né? Não quero apagar aqui o desenho, vai exercendo pressão, e vai fazendo com que, ó, o solvente, ele venha passar por meio da membrana semipermeável, novamente. Só que sob uma pressão osmótica. Uma pressão osmótica. Tá? E isso você impede que a osmose ocorra. Então, exercer uma pressão no compartimento da solução que tem um maior volume, que inicialmente passou por uma membrana semipermeável, ao fato de exercer esta pressão, exercer essa pressão aqui, impede que a osmose ocorra. Tá certo? E quando fala impedir que a osmose ocorra, é impedir que a água passe pela membrana semipermeável. Agora, se essa pressão osmótica aqui, se essa pressão, vou colocar aqui, se essa pressão osmótica, chamada de π, ela for maior, se exercer, aliás, uma pressão maior que a pressão osmótica, se exercer aqui uma pressão maior que a pressão osmótica, o que é que vai acontecer? É o que nós chamamos de pressão osmótica. Ó. Olha o que é que vai acontecer, o fenômeno, pressão osmótica reversa. Professor, não entendi. Calma. Se a osmose está acontecendo normalmente e você quer que impeça da osmose ocorrer, simplesmente você vai exercer uma pressão osmótica. E essa pressão osmótica, eu não estou falando da pressão ainda reversa. A osmose está acontecendo. Quer dar uma impedida nessa osmose?
Exerce-se uma pressão no compartimento, né? Na parte aonde a solução, no momento agora, ela é mais diluída, para fazer com que essa passagem de água aqui, ela dê um break, ela pare, certo? Então, pressão osmótica. Daqui a pouco eu explico como calcular a pressão osmótica. Então, simplesmente eu exerço uma pressão aqui, desse lado desta solução, que está com um volume de água maior, impedindo que a osmose ocorra. Tudo bem, galera? Fechou? Agora, osmose reversa. Opa, para um pouquinho. Eu preciso exercer uma pressão maior do que a pressão osmótica. No mesmo compartimento onde tem um volume maior. E, se é um volume maior, eu estou dizendo que depois que a osmose ocorreu, ela está mais diluída do que inicialmente apontada como concentrada. Correto? Aí eu chamo de pressão reversa. Essa pressão reversa, ela é aplicada para, além de impedir que a osmose ocorra no sentido natural, ela é um valor muito maior que a pressão osmótica determinada. E aí existem cálculos para se fazer, determinar essa pressão osmótica no experimento, na situação que é dada, e a pressão exercida muito mais elevada do que a pressão osmótica para ser considerada reversa. Um exemplo disso, quer ver? Vamos pegar o estado nordestino. Vamos pegar o Nordeste. Sabemos que a água lá que banha aquela região nordestina é mar. Temos o oceano ali Atlântico. Então, mar, a água é salgada. Imagine o quanto essas pessoas sofrem com essa osmorregulação corporal, devido à quantidade de sais minerais ali na água. Saloba. Fala que a água é salobra demais. É muito sal. E já estão tentando ver se faz algo para diminuir a quantidade de sal nessa água. Só que já tem alguns estados em que o investimento é muito alto para dessalinizar a água do mar. Existem aparelhos, né, bastante caros, nem todo estado tem. Isso é um investimento que já está acontecendo para se tornar a água mais potável. Uma água para ser bebida com mais qualidade. E quando eu falo em mais qualidade, é relacionada com menor teor de sais minerais. É uma água considerada dura. O pessoal bebe uma água dura, banha com a água dura, cozinha alimentos com água dura, dureza esta relacionada com alto teor de sais minerais. Cálcio, zinco, magnésio, ferro, íons de sódio, potássio, há um teor altíssimo. Isso faz com que há um desregulamento total de pressão e de transporte de substâncias dentro das nossas células. Com isso, eleva-se pressão arterial, porque vai fazer com que nós bebamos muito mais água, porque dificilmente essas células vão estar em um equilíbrio meio que isotônico, porque o meio é diferente, as pressões são diferentes, as concentrações são diferentes. Então, nossas células, elas acabam sendo murchas, né? Ficando murchas, desidratadas, devido ao teor de sal que tem nessa água. Cabelo se quebra, a pele se resseca, uma série de coisas, entende? Aí eu volto a dizer, a pressão reversa faz com que, né, nos estados que tem esse altíssimo investimento, nada mais para retirar do mar essa quantidade de sal que está em excesso, tornando essa água para o povo brasileiro mais potável, menos concentrada, com a quantidade de sais mais adequada para o uso, dando isso mais umas condições de saúde e vida saudável para esse pessoal, né? É uma filosofia aqui, nesse momento, mas que é necessário, porque tem investimento, tem recurso, é o nosso dinheiro, precisa cobrar desses nossos políticos cada vez mais. Então, eu digo que a pressão osmótica reversa,
é uma pressão muito maior que a pressão osmótica. E com isso, faz com que a água que está na solução mais diluída, ela volte para a solução inicial, porém, com uma quantidade de sal bem menor que anteriormente. Isso é pressão reversa. Pressão osmótica reversa precisa levar a pressão muito mais do que a pressão osmótica. Tipo, vamos dar um exemplo aqui bem simples. A pressão osmótica, digamos que é de 5 atm. Para que a osmose aqui ela fosse impedida de acontecer. E aí, para aplicar uma pressão osmótica reversa, se era 5, vamos dizer que agora eu estou com 50 atm. Entende? Que elevou-se a pressão para ser considerada reversa. Fazer o caminho, né, inverso. Normalmente, fluiu. Agora é um caminho inverso. Esse caminho inverso da água. Então, a água ela vai ter que vir no sentido contrário. Por isso que é chamado pressão reversa. Entende? Então, para poder mostrar agora por meio de cálculos, vou apresentar a parte de cálculos que se determina a pressão osmótica relacionando com o número de partículas na solução. Com certeza, precisa conhecer a concentração de cada solução e o número de partículas que ali estão dissociadas ou ionizadas. E aí precisa fazer essas correções para se ter um equilíbrio melhor dentro a nível de pressão osmótica. E aí, apagando aqui, volta a pressão osmótica. Então, olha só. Partindo da equação de Clapeyron, existe uma equação para os gases, equação de Clapeyron. Então, quando se fala nessa equação de Clapeyron, lembrando muito as variáveis dos gases: pressão, volume e temperatura. Então, partindo desta equação, não é a equação geral, vou dizer assim, dos gases, mas sim uma equação de estado dos gases, que diz pressão vezes volume é igual em RT. Certo? Tem essa equação aqui, por isso que é chamada de Clapeyron, porque vai envolver as variáveis do estado dos gases, pressão, volume e temperatura, as transformações gasosas. Muita calma nessa hora. P de quê, pessoal? Vamos colocar aqui o significado. Pressão. Nós estamos falando de pressão osmótica. Como é que é a pressão dos gases? Essa pressão ela vai ser trocada pela letra π. Tudo bem? Vai ser trocado pela letra π. Então, a pressão aqui vai ser trocada pela letra π. O V representa volume. Tá? Representa volume. Esse volume é litro, mililitro, metros cúbicos. Geralmente, nós trabalhamos com litro, devido às concentrações elas serem mais expressas em mol por litro, a concentração molar, tá? Mol por litro. N significa número de mol. Esse N significa o número de mol. E aí, o que é mol? É a quantidade de matéria existente. É a quantidade de matéria, né? Quando fala mol, é a quantidade de matéria relacionada às entidades de cada substância, essas que vocês podem dizer. Metais, substâncias gasosas, substâncias iônicas, covalentes, moléculas, átomos, íons, está relacionado ao número de partículas. Então, quando fala número de mol, N. Depois eu vou mostrar como determinar o número de mol. Temperatura sempre dada em Kelvin. E o R, passando aqui para baixo, é uma constante real dos gases, tá? É uma constante real dos gases
e tem um valor de 0,082 atm. 0,082 atm. Tem outras unidades aqui para frente que colocam. E essa constante, ela depende muito da pressão. Então, é uma constante universal dos gases. Então, se a pressão for em atm, a constante é em atm. Se a pressão for em milímetro de mercúrio, aí já muda o valor da constante real dos gases, que vai para milímetro de mercúrio. E passa a ser 62,3 milímetros de mercúrio. Aqui passa a ser atm, e aqui passa a ser milímetro de Hg. Tá? Então, atm e milímetro de mercúrio. Então, isso aqui é o valor para o R, que é uma constante real dos gases. Está relacionada também com a pressão. Se a pressão fala que é 2 atm, 2 atmosfera, 1 atm, então a constante vale 0,082. Geralmente é fornecido nos exercícios. Se a pressão é dada em milímetro de mercúrio, dizendo que ao nível do mar, a pressão de mercúrio corresponde a 760 milímetros de mercúrio, então o R não vai ser mais 0,082, e sim 62,3. E vai estar especificado também, no final da questão, entre parênteses. Dados, dois pontos, e cita-se as variáveis, com seus valores correspondentes. Tudo bem? Então, ó, por você, nunca rezei tanto. Para você guardar aí esse macetezinho dessa equação perfeita dos gases. Por você, nunca rezei tanto. E a temperatura em Kelvin. E quando falo em temperatura em Kelvin, se você quer transformar, geralmente vai fornecer em graus Celsius, você soma com quanto? Lembram? Já tem essa relação aqui, ó. Kelvin é igual a θ graus Celsius, qualquer temperatura em Celsius que apareceu, eu somo com zero absoluto, na escala de Kelvin, 273. Então, se aqui eu tenho 27 graus Celsius, somo com 273, deu quantos Kelvin? Você acaba encontrando a temperatura em Kelvin. Você nunca utiliza graus Celsius na fórmula. Tem que converter graus Celsius para Kelvin, somando com 273 do zero absoluto na escala de Kelvin. Tudo bem? Outra fórmula diz que puta velha não rejeita tarado. Você tem essa outra frase aí. Não é invenção minha de JP, tá na internet. Né? Brincar um pouco com os termos para facilitar, para ir guardando melhor, né? Puta velha não rejeita tarado. Não sei se isso na prática acontece, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo há muito tempo com os alunos e os acadêmicos para guardar esses macetes. Ou então, por você, nunca rezei tanto na minha vida. Então, você acaba guardando uma frase, um horror de cálculos que ajuda a gente na hora da resolução. Beleza? Então, aqui são os dados que nós vamos agora transformar usando essas equações aqui para a fórmula da pressão osmótica. Então, vamos chamar π de pressão, trocando pela letra P. Volume é igual número de mol, R, vezes T. Vejam que eu tirei a letra P e coloquei o π, que representa a pressão osmótica. Tudo bem? Aí eu tenho a equação de Clapeyron, simplesmente tirei a letra P, ó, estava assim. Aí eu tirei essa letra P e fiz a troca pelo π. Agora, vamos analisar. π é igual a nRT. O V está multiplicando. Eu passo aqui para debaixo, dividindo, correto? O inverso da multiplicação é a divisão. Tudo bem?
mantive o nRT, dividi por V. O V está multiplicando, está aqui para baixo. Agora, isso aqui vai ser substituído. Π, que é a pressão osmótica, ó, N sobre V é a concentração molar. Então, já posso dizer para vocês aqui que a concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume da solução em litros. Então, esta parte, N, que está explícito lá para trás, que representa o número de mol, ó, que representa o número de mol, e o volume em litros da solução, foi trocado pelo M. E o M é expresso mol dividido por litro. Tá? Então, o M é o número de mol dividido pelo L de litro, que dá esta relação mol por litro. Ou você pode colocar mol vezes L elevado a menos 1. Porque aqui se está multiplicando, eu passo ele para cima, né? Multiplicando, tá dividindo, eu passo multiplicando e inverto o expoente, tá? O inverso da fração. E aí eu passo menos 1. Cai muito assim. E aí eu mantenho o R e o T. Olha lá. Então, pressão osmótica é igual à concentração molar, R, que é a constante real dos gases, que muda de acordo com a pressão, e a temperatura sempre em Kelvin. Agora, queridos, para determinar a concentração molar, você já tem essa fórmula aqui, que é o número de mol dividido pelo volume. Mas existe também essa outra fórmula da concentração molar, que é igual à massa do soluto dividido pela massa da molécula vezes o volume da solução em litros. Olha aqui. É interessante, nesse momento, parar um pouquinho para a gente adentrar isso. Mol por litro. Que já foi mostrado como determinar ali. Eu tenho o número de mol dividido pelo volume da solução em litros. Só que aqui é uma fórmula mais abrangente. M1 representa a massa de quem? Do soluto. Então, massa do soluto, preciso dela em gramas, preciso dela em quilo, tonelada, miligramas, e a balança registrará para nós a massa dessas substâncias que serão preparadas em soluções. E a massa, ela é dada em gramas. Em gramas. O volume da solução em litros, se tiver mililitro, decímetro cúbico, metro cúbico, centímetros cúbicos, faz o favor de converter para litro, obedecendo aqui a unidade, né, específica para as grandezas, volume em litro. Se for no sistema internacional de medida, era metros cúbicos, mas nós estamos dentro de soluções e para as soluções, cada solução, cada concentração tem as suas unidades padrões. E o que é o MM? O MM é a massa molar, da substância. E precisamos de quem? Precisamos buscar as massas atômicas na tabela periódica. Precisamos buscar as massas atômicas individuais de cada elemento químico daquele. Porque quando ele fala cloreto de sódio, NaCl, eu preciso saber a massa do Na e a massa do Cl. Fala glicose, sacarose, te dá a fórmula molecular, precisa a massa do carbono, do oxigênio e precisa saber a massa também do hidrogênio. Quando eu uso todo esse aparato, eu determino a massa molar. Muitas das vezes confundido com massa molecular. Eu digo para vocês, não é uma grande confusão. Numericamente são iguais, tá? O que muda é a unidade de medida comparativa, com base no estado padrão do carbono 12. Então, pessoal, fica aqui para vocês a fórmula de determinar a pressão osmótica. Eu preciso da concentração, da constante real dos gases,
se é em atm ou se é em milímetro de mercúrio, e a temperatura que a experiência ocorre. Então, sempre vamos converter para Kelvin. Não esqueçam disso. A gente vai ter uns exercícios depois, em outra aula, sobre como determinar a pressão osmótica. A princípio, é mostrando como determinar algumas variáveis desta equação. E para chegar no valor do M, você ou usa esta aqui, tá? Que relaciona número de mol e volume, ou então você relaciona essa outra fórmula aqui, que ela é mais abrangente, que envolve massa do soluto, massa molar da substância e o volume. Ou seja, essa aqui está mergulhada nessa maior, está deduzida aqui nesta maior, tá? E existe outro artifício de fórmulas, que o número de mol também é igual à massa do soluto dividido pela massa molar. Que é mais uma fórmula que você, às vezes, vai estar nos exercícios, como eu já disponibilizei lá no SEI para vocês, aquelas questão 3 e a 4, que falava sobre pressão osmótica, e qual delas tem maior pressão osmótica, a partir de uma solução dada com sua concentração, aí precisa relacionar. Eu tenho número de mol. Como eu determino o número de mol se o exercício não me fornece? Eu pego a massa. O que é o M1? M1 é quem? É a massa. De quem? A massa do soluto. E essa massa do soluto específica em gramas. Olha onde eu tenho aqui a massa do soluto. M1. E o que é o MM? É a massa molar. E eu preciso de quem? Da tabela periódica para consultar a massa atômica de cada elemento químico daquele. E utilizando as massas atômicas, acabo encontrando a massa molecular e a massa molar, tá? Nas condições normais de temperatura e pressão. Então, essas fórmulas, elas começam a exigir da gente muito mais cautela para determinar aí. Só um minutinho enquanto eu apago aqui, para fazer aqui uma determinação da massa molar. Digamos que ele forneça lá no exercício a glicose, tá? Ele fala em uma solução de glicose. Fornece a fórmula molecular da glicose. Se não fornecer, obrigação nossa é ir fazer busca para poder relacionar a fórmula molecular. A massa molar. Ó, glicose, C6H12O6. O que é que nós vamos determinar aqui? A massa molar. Para isso, nós vamos lá na tabela periódica. Cada um passe a ter sua tabela periódica aí, a partir daqui em diante, sempre vai ser preciso. E vamos buscar as massas atômicas de cada uma. Olhei lá na tabela periódica. Quanto é a massa atômica do carbono? 12. Então, tem a massa atômica, 12. Só que 12 eu vou multiplicar por quantas vezes? 6. Porque a massa do carbono na tabela periódica, tá? Essa massa está lá na tabela periódica, 12, multiplicado por 6, que vai dar 72. Tá? Então, tem 72. 2 vezes 6, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6, 1, 7. 72. Vamos buscar o próximo na tabela periódica. Se já sabe de cabeça, coloca. Quanto que é a massa atômica do hidrogênio? 1. Multiplicado por quantas vezes? 12. 1 vezes 12. 12. Tá chegando ao fim. Oxigênio. Olhei lá na molécula. O oxigênio na tabela periódica vale Dz6. É a massa atômica dele lá, tá? Massa atômica com base no carbono isótopo 12. Quanto que é a repetição do oxigênio? 6. 6 vezes 6, 36. Com 6 vezes 1, 6 e 3, 90 e quanto? E 6. Você chegou ali. Agora, meus queridos, só fazer o quê? A soma.
Só você fazer a soma e encontrar quanto que vai dar. Ó, 6 mais 2, 8, com mais 2, 10. Vai 1. 7 com mais 1, 8. Com mais 1, 9. 9 com mais 9, 18. Aí você encontrou o quê? A massa molar. 180. Agora vejam aqui. Se você coloca 180 U, você tem a massa molecular. Aqui você tem a massa molecular. Se você passa a ter numericamente igual, agora passa a usar isso, 180 gramas por mol, é diferente de 180 U devido só às unidades de medida, então aqui você passa a ter a massa molar. Ó. A massa para, em outras palavras, relacionadas a quem? A 1 mol. Então, você tem a massa de 1 mol. Então, se eu vou buscar as massas atômicas na tabela periódica, se você vai buscar as massas atômicas na tabela periódica, você pode ter a massa molecular, tá? Que utiliza U, tem autores que usam assim, ó, U.M.A, unidade de massa atômica. Tá? Então, busca lá a relação de massa molecular, a massa da molécula. Mas quando ele se relaciona com a massa de 1 mol, então você passa a ter gramas por mol. É a quantidade de matéria para 1 mol. E essa quantidade de matéria vai dependendo da substância. Aqui foi a glicose. Qual que é a massa? Aí você diz assim, ó, 180 gramas de quem? De glicose. 180 gramas de glicose está para 1 mol. E regra de 3, você trabalha para encontrar ou a massa ou o mol. Por isso que nós temos nas fórmulas, que já apaguei aqui nos slides anteriores, mol está representado pelo N1 nas fórmulas lá atrás. 180 gramas está relacionado com o N1, que é a massa do soluto. Aí, diante do laboratório, você fala, vá até a balança e registre lá para nós, ou pese lá para nós 180 gramas de glicose. Aí, você usando as técnicas, você acaba pesando, né, 180 gramas de glicose. E aí, você tem essa massa, aí fala, agora coloque para um volume de 2 litros. Aí você vai medir 2 litros de água destilada, colocar os 180 gramas de glicose, vai homogeneizar e vai estar com a solução preparada. E aí pede, determine a concentração molar. Aí precisa dessas ferramentas que nós estamos mostrando e fazer o cálculo. Depois que ele pediu a concentração molar, ele pode continuar pedindo na letra B, na letra C, determine a pressão osmótica da glicose. Determine a pressão osmótica da sacarose. Então, precisamos interpretar o resultado que queremos chegar, né? Para isso, precisamos de uma leitura bastante interpretativa, uma análise muito minuciosa, qualitativa, e depois atribuir a esses modelos químicos. Mas fica a ideia de trabalhar massa molar ou massa molecular, numericamente iguais, mas as unidades, né, de medida que os representam são diferentes. Dentro de pressão osmótica, vocês viram lá que precisa de concentração. Porque quando você busca lá a pressão osmótica, ó, você precisa buscar as variáveis para encontrar a pressão osmótica. Você precisa buscar essas variáveis. Então, aqui eu tenho concentração molar. Mol por litro. Agora, da onde que vai vir? Tem as outras relações. O R
é um valor que pode ser fixo, dependendo da pressão, tá? E a temperatura em Kelvin. E aqui eu encontro a pressão, ou que essa pressão seja em ATM ou em milímetro de mercúrio, para relacionar com a sua constante real dos gases. Então, não vai vir só o valorzinho da concentração. Vai vir exercício, você tem que encontrar ela à parte, depois volta na fórmula e aplica. Tudo bem? Esse é o conceito de pressão osmótica. Impedir que a osmose ocorra utilizando uma pressão contrária ao fluxo contínuo daquele solvente, que é considerada a água aqui. Tudo bem? Então, fiquem atentos quanto a isso. Outro exemplo. Vamos fornecer aqui o NaCl. Queremos saber aqui também a massa molar. Mais um treino aqui. Acredito que vocês não vão ter tanta dificuldade quanto a determinar a massa molar, para chegar a usar na fórmula da pressão osmótica. Preciso buscar na tabela periódica a massa atômica do sódio. Olhei lá, 23. Se for unidade de massa atômica, U. Busco o cloro lá na tabela periódica. Encontrou a massa dele, 35,5. Olha, o número aqui que está oculto é 1, aqui também é 1. Não há necessidade de fazer multiplicação por 1. Elemento neutro da multiplicação. Somando tudo isso, deu 58,5. Pode ser unidade de massa atômica, aí eu tenho que a massa molecular. E se você tem 58,5 gramas por mol, você tem a massa molar. Aí essa massa molar, você acaba trazendo ela para cá. Você acaba relacionando essa massa molar para o lugar do M. Aí você substitui lá e continua fazendo a operação química, tá? Matemática e química, fazendo essa substituição. Então, numericamente, são iguais. Beleza? Para tirar essa dúvida aí. Em questão de unidade de medida, você não vai cometer tantos erros. Mas, assim, número é o mesmo. Jogo lá e resolvo. Agora, ficar atento a questões de verdadeiro ou falso, julgar os itens ou comentar a respeito quando se pede a diferença entre massa molar e massa molecular. E, dando continuidade, nós precisamos conhecer compostos iônicos e depois compostos moleculares. Quando se fala em compostos iônicos, nós temos as formações de quê, pessoal? Nós temos as formações de íons. O íon ele pode ser dividido em cátions, que são estruturas de cargas carregadas positivamente, e íons, estruturas aniônicas, carregadas negativamente. Podemos ter como exemplo um cátion aqui, ó, mais, e o Cl menos, para que você analise. Então, composto iônico tem uma formação de íons. Diferente de um composto molecular que, quando você adiciona ele em água, ele simplesmente dissolve. Composto molecular. Tipo, os açúcares de uma maneira geral. Mas fora os açúcares, você tem outros compostos moleculares. Álcoois, por exemplo, são compostos também moleculares. Você coloca ele em água, ele dissocia. Ele se dissolve, né?
se dissolve lá e faz suas interações por meio de ponto de hidrogênio com a água e acaba dando um sistema de uma só fase, uma mistura homogênea ou uma solução. E neste caso, para os íons, né, compostos iônicos, eles são altamente solúveis em água, 100% solúveis em água, tá? E precisa ver que eles são iônicos. Para ser iônico, além dos cátions aqui, nós temos as formas, ó, para ser cátion, precisamos ter com 98% metais. Ânions são considerados os ametais. Então, o cloro é considerado um ametal. O sódio é considerado um metal. Você deve estar lembrando de ligação iônica, que é aquela transferência de elétrons entre dois íons. Que é neste caso aqui que está acontecendo. Então, eu tenho aqui a formação do cloreto de sódio em íons. Quando você coloca ele em água, ele já automaticamente dissocia. Olha só como que fica a dissociação dele. Coloco ele aqui na presença de água, que é H2O, tá? Ele, inicialmente, o estado físico dele é sólido, e aí, quando ele entra em contato com a água, olha como que ele fica. Separa Na+, e Cl-. E aqui, entre parênteses, colocamos aquoso e aquoso. Mostrando que nós temos as formações de íons. E o sal, ele é 100% dissolvido em água. Porque ele vem, né, na formação de íons, e quando eu coloco a presença de água, a água ela quebra esse retículo aqui cristalino, formando um cátion e um ânion. Tudo bem? Então, aí você tem a formação de íons. E isso, microscopicamente, dentro da água, se eu pego aqui o sódio, que é +1, atrai quem? O negativo. Quem é o negativo da água? Você pega a água lá, que é H2O, você pode ter a estrutura da água assim, ó. Angular, né? Estrutura da água. Então, quem que é negativo aqui? É o oxigênio. Quem é positivo? É o hidrogênio. Então, os opostos têm que se atrair. Então, se eu coloco uma molécula aqui, eu tenho que aproximar do positivo do sódio o oxigênio. Tudo bem? Olha aqui, ó. Aqui é o oxigênio, tá? Aí eu faço uma orelhinha aqui, outra orelhinha aqui. Mostrando o quê? Que aqui eu tenho o oxigênio de cargas negativa e aqui eu tenho o hidrogênio de carga positiva. O hidrogênio de carga positiva. E nele todo, ó. Então, sempre nós vamos formar uma molécula de água, tá? Em volta do íon de sódio. Que aqui é o negativo, aqui é negativo. Porque o sódio, ele é centro positivo. Aqui é positivo, aqui também é positivo. Positivo, positivo, porque está longe, ó, para dar uma repulsão. Certo? Então, essa é a interação que tem entre os íons da solução. Quando você pega o cloro, que é menos, quem é que da água vai estar atraído pelo íon cloreto? Ó, a molécula da água você tem positivo e negativo. Como é que é negativo? Eu vou ter o contrário agora. Certo? Então, eu vou ter aqui, ó, um hidrogênio, vou ter outro hidrogênio, e aqui eu vou ter um oxigênio. Fazendo isso aqui, ó, a ligação. Ou podemos aproximar os hidrogênios aqui mais próximos, fazer esse aqui maior, a água. Aí você tem o cara lá negativo, que é o oxigênio, tá? Mais distante. E esse aqui é o positivo, ó. E aí você tem hidrogênio, mostrando a interação entre os opostos. Do mesmo jeito que eu posso ter aqui, ó, hidrogênio, molécula da água aqui, ó, oxigênio, outro hidrogênio. Mas aí eu sempre mostro que, voltado para o cloro, eu tenho hidrogênio de carga positiva. Aqui é negativo. Aqui é positivo, que é o hidrogênio. Posso ter um hidrogênio aqui, que é positivo. A molécula
de água com outro hidrogênio positivo e aqui é um oxigênio negativo. Então, isso está acontecendo microscopicamente dentro da solução. A água ela tem a função de solvatar. Ela pega o composto, né, identifica que tem íons e faz a separação em cátions e ânions. E quando cai um composto que é molecular, a água, ela parece que tem aquele sítio de ligações, né? Ela olha e fala, opa, é um composto molecular. Simplesmente tem a dissolução. Ela dissolve na água, mas não forma positivo e nem negativo. Ela fica dispersa. Já os iônicos, compostos iônicos, né, existe até compostos moleculares, que são os ácidos, funções inorgânicas, que quando em contato com água, sofre o processo de ionização, gerando íons, cátions e ânions. E também é um composto que pode estar 100% ionizado ou não, vai depender do grau de ionização. E na próxima aula eu volto para explicar para vocês como calcular esse grau de ionização, mostrando dentro da pressão osmótica o fator de Van Hoff. Isso vai ficar para a próxima aula. Beleza?